Seguro de vida da ASUS, seguro de proteção de renda da ASUS, vale a pena? No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise completa, já levando em conta as novas coberturas oferecidas e lançadas pela ASUS para avaliar, faz sentido ter, não faz sentido ter? Você vai saber tudo no vídeo de hoje. E essa análise levaremos em conta então 5 aspectos. Primeiro, solidez da instituição. Segundo, oferta de produtos e variedade de produtos. Terceiro, condições gerais técnicas, aqui mora o segredo do bolo. Quarto, uma proposta e verificar custo-benefício. E 5, reputação e opinião de clientes. São os 5 critérios que nós vamos analisar. Começando pela análise da instituição. Bom, a ASUS, a gente conseguiu aqui um material institucional, é uma InsurTech, uma empresa de tecnologia, ou seja, ela não é uma seguradora. Ela basicamente é uma empresa que consegue então ofertar com plataforma tecnológica um produto de alto valor agregado através de outra seguradora. E aí como que funciona isso na prática? Quem opera o seguro de vida, quem controla o seguro de vida é a Excelsior Seguros, que é a seguradora. E a resseguradora, que faz o seguro do seguro, é a Swiss Re, que é a segunda maior resseguradora do mundo. Quando a gente vai atrás de informações desse tipo de operação, totalmente lícita, totalmente de acordo com a legislação brasileira cadastrada na SUSEP. A Excelsior, que é quem faz a segurança efetivamente, é uma seguradora brasileira que tem mais de 80 anos de atuação no mercado brasileiro, uma instituição super séria, super sólida. E por trás, quem faz o seguro do seguro, e sim, existe o seguro do seguro, se você não sabe, é a Swiss Re, que é a segunda maior resseguradora do mundo. Então são duas instituições muito sérias, muito sólidas, que conseguem então fornecer a parte atuarial e segura, né, de proteção, e a ASUS entra com a plataforma, aplicativo, todo o suporte tecnológico, trazendo então esse diferencial para os clientes, né? Eles falam aqui que são mais de 60 bilhões de capital segurado já administrado, que é um valor super relevante, e na prática eles têm aí um aporte de 250 milhões que foi recebido de grandes fundos de private equity, de grandes empresas. E aí entra aqui então empresas que investiram no Quinto Andar, no iFood, no Nubank, na Nomad, no Gympass, na OLX, DocSign. Então grandes empresas também foram investidas por esses players. E um dos sócios da ASUS é a Munich Re, que é a maior resseguradora do mundo. Então, quando a gente analisa assim, putz, ela tem a segunda maior resseguradora operando os seus seguros. Ela tem uma seguradora de 80 anos fazendo a parte de proteção dos seguros. E a maior resseguradora do mundo é sócia dela. Para mim, isso traz uma questão muito forte em relação à credibilidade. Estrelinha completa para a ASUS nessa primeira parte, então aprovadíssima quanto à solidez. Segundo ponto, oferta de coberturas e opções de produtos. A ASUS ela trabalha apenas com seguros temporários, aqueles seguros então que têm vigência anual e renovação automática anualmente. Então eles não oferecem seguros vitalícios resgatáveis e não oferecem alguns tipos de produtos que nós vamos analisar aqui. Seguro de vida, capitais de até 3 milhões, sem carência e apresentam então um melhor preço e reenquadramento por faixa etária do mercado. Seguro de morte acidental de até 1 milhão, sem idade de saída. Doenças graves é um produto que foi melhorado recentemente. Antes eles tinham doenças graves com apenas 10 coberturas, hoje tem duas opções, uma com 13 e uma com 30 coberturas. Capital segurado de até 1 milhão, também é importante a gente entender aqui a oferta que existe. Invalidez é um produto que também foi melhorado, também foi tornado mais abrangente, capital segurado de até 3 milhões, entrega então capital, uma liquidez de até 100%, a perda de movimento de uma mão, de um pé, do antebraço, né, do punho, então uma proposta super completa também aqui na cobertura de invalidez. Tem a possibilidade para algumas profissões de majorar essa cobertura, o renda por incapacidade temporária, que é similar ao CERIT da Unimed, ou o DIT da MAG, da Porto Seguro, da Icatu, da Sul América, com uma proteção de até R$1.000 por dia, ou seja, 30 mil por mês, sem carência para acidentes, com uma carência de 60 ou 180 dias para alguns eventos, com um diferencial franquia retroativa. A maioria das seguradoras, essas que eu comentei antes, tem uma franquia de 7, 10 ou 12 dias. E aí, então um atestado de 15 dias desconta essas franquias e só começa a pagar após o término. A ASUS tem uma franquia que é de 10 dias padrão, mas ela paga de forma retroativa, isso é bem legal. Além do fato também que tem a questão de até 730 diárias
de coberturas. A maior parte dos seguros DIT que existe no mercado é até 365, ou seja, até 1 ano apenas de cobertura. Internação hospitalar também, na minha opinião, é um produto bem legal. São R$1.000 por dia no máximo, 60 dias de carência e uma franquia retroativa de 72 horas, ou seja, a franquia é de 3 dias. E ela tem uma questão de que paga, né, se ficar então 4 dias dos 3 dias iniciais de franquia, e a franquia dela é menor do que a média de mercado. A maior parte das seguradoras cobra 4 dias de franquia, aqui apenas 3, e a maior parte das seguradoras duplica em caso de internação em UTI, e a Asus triplica, que nem a MAG. Então, bem legal essa questão. Os cirurgias é uma indenização de até 50 mil, 40 horas para a franquia, parecido com os cirurgias da Prudential, que tem essa franquia também de 48 horas, são 600 procedimentos cirúrgicos cobertos, e o assistência funeral, que é individual e familiar. Aqui, neste ponto, eu daria meia estrela para Asus. Por que meia estrela? Eu acho que falta capital segurado, limitar seguro de vida a 3 milhões, invalidez a 3 milhões, doenças graves a 1 milhão, é pouco porque demanda muitas vezes algum perfil de cliente, então capital segurado ainda não é tão alto. Acho que falta uma cobertura de invalidez por doença, né, que não tem uma cobertura específica para isso. E além disso, podemos pensar talvez trabalha com seguros temporários, mas de avaliar a possibilidade de ter os term life, que são seguros por prazo determinado, ou a possibilidade eventualmente, inclusive, de analisar se faz sentido a inserção de seguros whole life. Então, a não ter essas ofertas e ter capitais segurados limitados e faltar um produto de invalidez por doença, me faz dar, nesse quesito, meia estrela para Asus. Conversando com eles, a gente falou inclusive com o CEO recentemente, e ele nos passou que é uma preocupação deles também expandir cada vez mais esse tipo de coberturas. Fica aqui então a cobrança. O terceiro quesito é um aspecto mais técnico, condições gerais. Bom, um ponto que as pessoas têm dúvidas sobre seguros no Brasil é: quando eu tiver um problema, vai me pagar? A maior parte dos seguros no Brasil comercializados são seguros temporários. Seguros que têm vigência anual e renovação anual. Só que tem um grande problema. A cada renovação, o segurado deveria avisar a seguradora se ele teve algum problema de saúde, se ele teve alguma alteração em termos de hobbies também. Porque isso majora o risco dele e, por consequência, a seguradora poderia então, por lei, cobrar mais caro, não renovar esse seguro ou simplesmente cancelar a cobertura. O que é importante você buscar nas condições gerais dos seus contratos com os seus seguros de vida? Essa cláusula que contém aqui, basicamente, na Asus, que é a cláusula 21.3. O segurado, então aqui a legislação, né, está obrigado a comunicar à seguradora logo que saiba qualquer fato suscetível de agravar o risco coberta sob pena de perder o direito à cobertura. E ele fala aqui os casos. Só que eles têm essa cláusula, que é a cláusula mais importante para você analisar nos contratos de seguro que você tem e que você se relaciona. Devido à estrutura técnica desse seguro, a seguradora não utilizará a informação de agravamento de risco para alterar direitos e deveres ora previstos nas condições gerais, incluindo a decisão de cancelar o seguro, restringir cobertura ou cobrar a diferença do prêmio. Ou seja, isso é um grande diferencial. Isso é um mérito muito grande da Asus. Existem outras seguradoras que têm essas cláusulas também e você deve analisar e buscar essa informação no seu contrato de seguro. A Asus só não tem essa questão para o produto RIT, o renda de incapacidade temporária, que é um produto linkado diretamente à profissão. O risco de um médico é diferente do risco de um advogado, que é diferente do risco de um empresário. Então, a troca de profissão, de fato, muda ali a precificação, então o segurado deveria avisar para alterar essa cobertura. Mas, tirando o RIT, que é muito específico, as demais não tem essa questão, ou seja, muito bom esse ponto aqui da Asus. Outro ponto é a questão de reenquadramento etário. É um seguros temporários vão ficando mais caros ao longo do tempo. Eles afirmam ter a menor tabela de reenquadramento etário do mercado. Quando a gente olha de uma maneira empírica aqui a questão de salto etário ao longo do tempo, um homem e uma mulher, e compara aqui efetivamente, por exemplo, com uma proposta do Bradesco Seguros, que é a maior seguradora de vida do país, a gente percebe que o Bradesco, nessa tabela, nessa faixa etária inicial aqui, tem salto etário de 5%, 3% desde o início. Quando a gente olha a cobertura da Asus, a gente percebe que boa parte aqui é inclusive zerado. Se a gente vai avançando aqui para os 30 anos, para os 40 anos, a condição também visualmente me parece maior na seguradora aqui do Bradesco. Por exemplo, aos 41 anos aqui é 9,07. Aos 41 anos, para a mulher é 10 na Asus e para o homem 7. Vamos pegar uma outra idade aqui, 62 anos. Na Asus 7,10 para homem, 8,90 para a mulher. Vamos ver os 62 anos de idade no Bradesco, 8,90, 8,90. Ou seja, me parece que em algumas idades sim, a Asus consegue ser muito mais competitiva em relação ao salto etário,
E aí, claro, teria que analisar de forma mais a fundo aqui para verificar a tua idade e conforme dali em diante as tabelas em relação a outras opções de seguros evoluem. Mas me parece que sim, tem uma tabela bem competitiva aqui na ASUS. Outro ponto legal de destacar é que o HIT e a cobertura cirurgias englobam também a questão de hérnia. Várias seguradoras têm exceções de coberturas para hérnia. E aqui então esse é um diagnóstico coberto pela ASUS. Então isso me chamou bastante atenção. Também uma abrangência para inclusive questões relacionadas à hérnia dentro da pólice do HIT. Então quanto a condições gerais, se referindo ao produto temporário, eu daria uma estrela inteira, muito bem aprovado, muito bom o produto. O quarto tópico que nós vamos avaliar é sobre, basicamente, proposta. Então eu fiz uma proposta aqui para mim, um homem de 33 anos de idade, vendo assistência funeral familiar, 15 mil de cobertura para mim, para minha esposa e para o meu filho, R$2 por mês. Seguro de vida de R$1 milhão, R$108 por mês. Internação hospitalar, R$1.000 por dia, 49, sendo que a franquia é de 3 dias e triplica em caso de UTI. Invalidez permanente, R$1.070.000. Cirurgias, R$50.000, R$9. E doenças graves, R$1.308.000. Ou seja, esses aqui de cima, na minha opinião, estão com preços muito competitivos, um excelente custo-benefício. O doenças graves me parece na média do mercado, nada muito mais barato que a média que a gente encontra por aí no mercado. Neste ponto, então, doenças graves mais ou menos, mas os demais muito competitivos. Portanto, no conjunto da obra, eu daria uma estrela inteira também na questão custo-benefício. No último ponto, que é a relação à opinião, a gente vai analisar questões relacionadas à reclamação. O que é importante também fazer um disclaimer quanto à reclamação? A seguradora, a empresa, se importa em acontecer um problema, em ela verificar esse problema, responder esse problema, sanar esse problema, isso é um ponto muito positivo. Agora, a seguradora, acontece o problema, ela não está nem aí, ela tem uma nota horrível num sistema de reclame aqui da vida, peraí, eu ficaria com o pé atrás. É esse cuidado que ela dá para os seus clientes? Então, assim, a minha questão em relação à nota de reclame aqui ou à existência de reclamações é, ela se preocupa em avaliar, ela se preocupa em responder, ela se preocupa com a sua própria reputação e imagem, o que as pessoas estão falando? Ponto positivo. Ela não se preocupa? Peraí, ponto de preocupação. Porque assim, pessoal, mas ela tem reclamações aqui ou acolá. Gente, é impossível empresas que trabalhem com proteções para milhares e milhões de pessoas não terem qualquer tipo de problema. Problemas acontecem, empresas são feitas de pessoas, todas as empresas, todas as pessoas estão sujeitas a cometer erros ou a ter algum tipo de problema. A questão é como você reage ao problema. E esse é o disclaimer que eu faço para analisar a ASUS, basicamente. Então, assim, me aparece no reclame aqui com um perfil verificado, né? Então, ou seja, a empresa se preocupa com a sua própria reputação. A nota que ela tem é uma reputação boa, com uma nota 7.9 de 10. Tem as reclamações, 100% das reclamações sendo atendidas, né, recebidas, respondeu todas. Dessas reclamações, quase 74% aqui voltaria a fazer negócio, ou seja, um índice bem alto. Tem apenas, então, 23 reclamações e nenhuma aguardando resposta. Quando a gente compara com outros players aqui, por exemplo, Prudential do Brasil, uma das maiores seguradoras, uma nota de 7.1, né, para uma seguradora que é super bem avaliada, que é muito boa, a ASUS está com uma nota maior, inclusive, que a Prudential. Uma nota maior que a Use Seguros, uma nota um pouco inferior aqui a Mag Seguros, que é uma outra seguradora. Então, um pouco inferior a Mag, bem superior a Use, bem superior a Prudential. A Nubank aqui não faz tanto sentido comparar, é banco. E quanto a Mafre, que é uma outra seguradora, também uma nota bem superior. Mas até fiz a questão aqui de me preocupar em analisar outras grandes seguradoras, como o BB Seguros, né? BB Seguros, a gente vê também uma preocupação em relação a ter uma reputação aqui, uma nota mais baixa, né? Uma reputação regular, nota 6 de 10, 94% das reclamações respondidas, tem 58% aguardando resposta e 46% apenas voltaria a fazer negócio. Então é aquele ponto que eu comentei, ter reclamações é ok, né? Faz parte. Agora, como que tu reage a essas reclamações? A gente viu aqui um exemplo da BB Seguros, que é uma reputação muito ruim, na minha opinião. Pergunta sem resposta, menos da metade voltaria a fazer negócio, enquanto na ASUS a maior parte voltaria a fazer negócio, uma nota média bem acima aí de alguns pares do mercado. Então, nesse ponto também daria uma estrela completa. Review final da ASUS, 4.5 de nota. A gente considera que na Musa, se a empresa conseguiu ter pelo menos nota 4, faz bastante sentido poder então ser oferecido aos clientes.
A gente tem relatos muito bons da experiência do usuário na ASUS, é uma insurtech, é uma empresa que está crescendo, está se desenvolvendo, então no nosso ponto é uma empresa assim que pode ser recomendada aos nossos clientes. Se você quer ter essa análise personalizada, de acordo com o seu perfil, de acordo com as suas necessidades, uma análise criteriosa em relação à seguradora que você vai contratar, entre em contato conosco, fale com um especialista do nosso time no nosso site www.musacapital.com.br, que teremos o maior prazer em te ajudar a fazer essa análise completa e achar o melhor seguro de vida para o teu perfil e para as tuas necessidades. Muito obrigado pela tua atenção. Eu quero saber se esclareci a tua dúvida, o que você acha da seguradora, comenta aqui embaixo e eu te vejo no próximo vídeo.